Meus irmãos, meus amigos, que a graça, a comunhão, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Bem-vindos à jornada espiritual de 40 dias, o Espírito Santo. Essa é uma jornada que eu venho anunciando tem muito tempo e finalmente chegou o dia, 1º de maio, e estamos começando hoje uma jornada que vai durar 40 dias. Você sinta-se à vontade para participar de toda a jornada. E também sinta-se à vontade de participar apenas de partes da jornada. Como eu disse no vídeo anterior, no vídeo do sábado, no vídeo do pôr do sol de ontem, eu dividi essa jornada em 4 etapas, em quatro temas. É uma jornada só, o Espírito Santo, mas dividida em 4 temáticas. Cada temática terá 10 mensagens. Tá certo? Então nós vamos falar sobre a função do Espírito Santo, tá certo? Nós ainda vamos conversar sobre a questão do chamado de Deus para cada um de nós, né? Vamos falar um pouquinho da questão do chamado de Deus para Abraão, né? O chamado de Deus, né, para outros homens da Bíblia, e como Deus espera usar você, onde você está, para trazer um reavivamento e uma reforma para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja. E depois para o nosso mundo. O mundo será transformado pela vinda de Jesus Cristo, é verdade. Mas o mundo precisa passar por uma... o cristão, a família dos cristãos precisa passar por uma reforma e um reavivamento a fim de que eles sejam instrumentos de Deus para a salvação de outras pessoas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você entenda que as mensagens aqui, elas são direcionadas ao nosso crescimento espiritual. E eu não posso falar de crescimento espiritual, não posso falar das ações do Espírito Santo em nossa vida, sem mexer com algumas áreas que a gente tem sido aí negligentes, tem sido falhos e temos perdido muitas bênçãos de Deus devido a essas negligências e essas falhas. Tá bom? Mas lembre-se, o propósito da jornada é nos aproximar de Jesus Cristo, fazendo com que a gente veja as nossas deficiências e a gente sane essas deficiências para a honra e glória de Deus. Eu quero que você cante a música, né? A música tema vai ser Vem Espírito Santo, né? Então a música pequena, ela vai ter música no começo e no fim da mensagem, mas que você aproveite para louvar a Deus e já fazer a sua oração pessoal, tá bom? Vamos cantar. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Faz
Vamos fazer a oração? Hoje eu estarei orando pelos pedidos de oração da Adriana. Ela tem uma lista, ela é do Ceará, ela tem uma lista de oração. E ela me pediu oração pelo Gabriel, Levi, a Tieta, o Rafael, Ronaldo, Naldo, Darlan, Ivonete, Júnior, Nininha, Joaquim, Irene, Joana, Ricardo, Cícera, Fernanda, Mituzeca, Suzane, Caroline e Evaí. Então, deixe o seu pedido nos comentários do vídeo, tá certo? Se você quiser mandar pelo WhatsApp, na descrição do vídeo, aí eu vou deixar meus 2 WhatsApp, você pode escolher um para me adicionar. Se você quiser uma oração pessoal, particular, você manda um zap para mim e aí eu entro em contato com você e a gente ora de viva voz, por mensagem de voz com você, tá bom? Feche seus olhos. Hoje nós vamos estar orando pelos inscritos no canal e pelos pedidos da Adriana, ok? Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Pai, e queremos iniciar essa jornada na Tua presença, adorando o nosso Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Espírito Santo fale conosco, que Ele venha até nós e faça uma mudança radical em nossa vida. Que Ele transforme completamente o Renivaldo e cada pessoa inscrita ou não inscrita nesse canal, mas que assiste as minhas mensagens. Que todos nós sejamos hoje alcançados e abençoados pelo Espírito Santo. E que possamos ter a vida completamente transformada para a honra e glória do Teu nome. Queremos viver na Tua presença para sempre, Pai. Por isso hoje eu coloco diante do Senhor a Adriana e toda a sua lista de oração lá no Ceará. E ela diz que tem outras pessoas que ela vai mandar depois. Que o Senhor abençoe cada pessoa da sua lista de oração e que o Senhor visite cada um deles com uma bênção especial durante essa jornada. Que o Espírito Santo os incomode para que eles também assistam essas mensagens e aqueles que estão afastados do Senhor possam voltar para os braços do Pai. Concede-nos a Tua bênção agora ao estudar a Tua palavra, visitando os enfermos também, Senhor. Visitando aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão presos, acorrentados pelo mal e pelos vícios, que o Senhor liberte para a honra e glória do Teu nome. E nessa hora, ao abrir da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, que o Espírito Santo fale conosco. Nós adoramos o Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, eu quero falar hoje sobre o arrependimento. E ao falar do arrependimento, se você não assistiu ainda a série O Juízo de Deus, assista, porque é uma série especial, é uma bênção. Eu já assisti umas 3 ou 4 vezes cada uma das mensagens. Está muito boa a série, muito esclarecedora, e você vai ver que tudo na Bíblia gira em torno de Jesus Cristo. Então, a mensagem de hoje também é uma mensagem que você deve olhar para ela do ponto de vista da cruz do Calvário, do ponto de vista do que Deus é para você. O que Deus é para você? E se você estiver um pouco preocupado, assim, Renivaldo, você deveria começar a sua série explicando quem é o Espírito Santo. Calma. Durante toda a jornada, você vai perceber que eu vou falar essas características do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, o que ele faz, como ele age em nossa vida. Então tudo isso vai acontecer. Mas a primeira ação do Espírito Santo em nossa vida é trazer-nos a necessidade, o conhecimento de quem eu sou. Quem é você? Você mesmo que está me assistindo agora. Você que se inscreveu no meu canal hoje. Alguém mandou um link para você e você se inscreveu, você está assistindo essa mensagem. Você, quem é você? Essa é uma pergunta que você tem que responder. Agora, quando eu respondo essa pergunta, eu sou filho de Deus, vim de Deus,
vou voltar para Deus e eu não serei feliz nessa terra sem que eu tenha um encontro pessoal com Deus. Aí eu percebo que para que eu seja feliz e para que eu encontre essa resposta positiva, eu preciso saber que eu sou pecador. Eu sou filho de Deus, mas eu sou pecador. E como um pecador, eu não tenho direito nenhum de viver na presença de Deus. Como um pecador, eu estou destinado a morrer eternamente. Porque o pecado me separou de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado me separou de Deus. Eu não tenho direito nenhum. Mas eu sou filho dele. Se você ainda não assistiu minha série lá, O Juízo de Deus, assista. Porque é muito claro. Deus, ele escolheu você para ser filho dele. E Jesus Cristo vai vir a essa terra buscar os seus filhos. Buscar os filhos de Deus, que amam a verdade, que praticam a justiça. Isaías capítulo 58, versículo 1 e 2. Então o nosso texto base hoje está em Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Abra sua Bíblia e vamos analisar. Eu vou falar de outros textos de arrependimento. Então, eu sou pecador. E como um pecador, eu preciso do arrependimento para alcançar o perdão de Deus. E quem é que vai gerar essa tristeza em mim para que eu me arrependa, para que eu busque a Deus, para que eu busque o perdão? Aí veja, Provérbios capítulo 1, vamos começar com Provérbios. Eu vou citar vários textos da Bíblia, talvez alguns a gente vai ler, outros não, tá certo? Mas o importante é que você se aperceba que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E se você ainda não assistiu a mensagem Eu Preciso de Você, assista, porque Deus está dizendo para mim, Renivaldo, eu preciso de você, aí onde você está. Deus está dizendo para você, Isaac, lá em Barra dos Coqueiros, você que tem andado um pouco distante de Deus, tem andado um pouco queixoso da vontade de Deus para a sua vida. Deus está dizendo, Isaac, eu preciso de você. Pastor Adriel, não temas, meu amigo. Não duvide do chamado que Deus fez para você. Ele está dizendo, eu preciso de você, Adriel. Deus vai levantar homens e mulheres nessa terra para consagrá-los, para instruí-los, para santificá-los, a fim de que eles sejam uma tocha para iluminar pessoas à sua volta. Se você está esperando um reavivamento na sua igreja para você ser reavivado, meu irmão, acorde. Eu vou falar um pouquinho disso amanhã. Se você está esperando descer um anjo do céu e dizer é hora de você fazer alguma coisa para Deus, isso jamais vai acontecer. Na história do dilúvio, Deus chamou um homem e sua família, Noé. Na história do povo de Deus, quando Deus viu que o pecado estava enchendo a terra como antes do dilúvio, Deus chamou Abraão. Abraão, sai dessa terra aí, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou falar disso um pouquinho essa semana também. Então, Deus está levantando homens. Ellen White diz que a chuva serôdia já começou a cair. Como, Renivaldo? Por que eu não vejo isso na minha igreja? Porque Deus não está convertendo igreja. Deus está convertendo homens. Deus está convertendo mulheres para que eles, convertidos, santificados, santifiquem a igreja. Eu vou falar um pouquinho de Joel 2, versículo 12, não se preocupe, você vai ver que Deus está levantando pessoas individuais. As gotas do Espírito Santo, da chuva serôdia já estão caindo, e ela está caindo sobre pessoas que estão sedentas, desejosas de que a história do pecado cesse, de que esse mundo passe e que Jesus Cristo volte. Então as gotas do Espírito Santo estão caindo, e eu quero que essa jornada
seja uma chuva serôdia para você, que uma gota da chuva serôdia caia sobre você, porque Deus está dizendo, eu preciso de você. Agora, eu preciso reconhecer, eu sou pecador. E meus amigos, olhem para mim. Não me tenha como modelo de perfeição, por favor. Eu ainda vou falar sobre isso nessa jornada. Eu não sou perfeito. Eu ainda luto com Deus com muitas coisas que eu sei que não poderia mais estar fazendo. Eu, por exemplo, as pessoas, todo mundo sabe que eu não como carne vermelha, né? E eu evito o máximo carne vermelha. Mas, de vez em quando, né, em determinadas circunstâncias, eu ainda como um pedacinho de carne vermelha. Mas o meu organismo, o meu estômago, ele diz, Renivaldo, você está fazendo algo muito errado para você, porque você sabe que isso vai trazer gases, vai trazer prejuízo, vai trazer uma série de problemas que você vai passar aí 2, 3 dias dormindo mal. Então Deus não quer que eu coma carne vermelha. Então eu tenho o hábito de comer peixe 1 ou 2, 3 vezes por semana, né? Não muito, mas 1 ou 2 vezes por semana eu como peixe. Então eu evito a carne, mas eu sou teimoso, a carne frita, o churrasco. Gente, o churrasco é muito saboroso, eu amo, é a minha natureza. Esse é o pecado que está dentro da gente. Fazer a vontade de Deus é a maior tentação da minha vida. Levantar cedo para orar, levantar cedo para ler a Bíblia, levantar cedo para me ajoelhar, ou parar o que eu estiver fazendo ali às 6 da tarde para ficar 1 hora em comunhão com Deus. É uma tentação e é uma luta que eu tenho diariamente. Eu não sou perfeito, eu disse... Se você ainda não assistiu meus vídeos, assista meus vídeos lá, né? Tem misericórdia de mim, 1 e 2, eu sou um pecador. Eu quero fazer o certo, mas eu gosto do errado. Mas o Espírito Santo diz, Renivaldo, eu quero gerar em você um sentimento de ódio pelo pecado. Lutero, ele entendeu essa luta dizendo o seguinte, eu sou um pecador santo e um santo pecador. Salomão falou algo parecido. Salomão disse, eu sou justo e sou injusto. Lá em Eclesiastes ele diz, eu sou justo e sou injusto. Nós somos justos porque Jesus Cristo nos alcançou com a sua justiça. Jesus Cristo é a minha justiça, então eu sou justo nele. Mas eu continuo sendo injusto porque eu faço coisas erradas. Eu pratico injustiça. Eu não quero fazer isso, mas eu faço. E aí, Provérbios capítulo 1, Deus diz para mim que vivo essa luta diária. Provérbios capítulo 1, Deus então, ele me chama para comungar com ele e aprender dele. Ele diz aqui em Provérbios 1, vamos para Provérbios 1, versículo 23, ele diz assim, veja, atente para a minha repreensão, atente para a minha disciplina, atente para a minha correção. Eu quero corrigir você, Renivaldo. Eu quero discipliná-lo. A palavra disciplinar não é castigar não, tá, gente? Disciplinar é educar. Disciplinar é fazer você aprender coisas novas. É educar, corrigir, admoestar. Deus está dizendo, filho, fique atento à minha correção. Fique atento à minha disciplina. Fique atento à minha repreensão. Se você atentar para isso. E eu peguei aqui uma versão João Ferreira de Almeida, bem antiga, ela diz assim, convertei-vos pela minha repreensão. Convertei-vos pela minha repreensão. E eu derramarei sobre você o meu Espírito Santo.
Eu coloquei Espírito Santo aqui, tá bom? Mas o texto de Provérbios 1:23 diz: convertei-vos pela minha repreensão. E aí, quando a gente aceita a disciplina, aceita ser moldado, aceita ser transformado, aceita ser burilado pelo Espírito Santo, por Deus, ele diz assim: eu vou colocar um agente em você para fazer essa obra. Quem vai fazer essa mudança em Renivaldo, quem vai trazer esse reavivamento, quem vai trazer essa reforma, quem vai fazer Renivaldo odiar o pecado e amar o céu, odiar a terra, odiar o mundo e amar a Deus, é o Espírito Santo. Ele diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei o meu espírito, e vou instruir você na minha palavra. No livro de Ezequiel, Deus diz que ele coloca em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo gera em nós obediência. Ou seja, o Espírito Santo nos convence, nos converte. Ele gera em nós o arrependimento, a tristeza pelo pecado. Vamos ver isso aí em Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 7. É o Espírito Santo que vai gerar esse arrependimento em mim e em você, para que nós possamos realmente viver uma vida santa. O desejo de Deus para mim nessa jornada, o desejo de Deus para todos nós nessa jornada, é que a gente seja convencido de quem a gente é. É um filho que precisa mudar, é um filho que precisa aprender a se relacionar com Deus de forma correta. Lembra do filho pródigo e do filho mais velho? Um era rebelde porque não queria regras. O outro era rebelde porque as regras eram um fardo para ele. Não tinha prazer no relacionamento com o pai. Nenhum dos dois tinha prazer no relacionamento com o pai. Deus não quer esse tipo de religião. E hoje nós temos uma igreja fria, indiferente, uma igreja cheia de letargia, de indiferença, de pecado, porque o relacionamento com Deus é um relacionamento distante, um relacionamento sem vida. Nós estamos vivendo uma espiritualidade fraca, defeituosa. A gente não tem prazer. O Espírito Santo realmente não é um fogo ardendo em nosso coração. Isso é o pecado. O pecado é que faz isso. Então, em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo diz que o Espírito Santo precisa gerar esse arrependimento em meu coração, em seu coração, para que a gente possa realmente ter certeza da salvação. Quando eu perguntava em muitas igrejas, que eu já preguei, se as pessoas tinham certeza da sua salvação, as pessoas baixavam a cabeça. Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus Cristo viesse hoje, você tem certeza que vai para o céu com Ele? Você pode dizer comigo agora: eu estou indo para o céu? Então é o pecado que faz isso, que coloca na gente essa dúvida. Esse medo de ser filho de Deus, esse medo de declarar que é salvo. Então o Espírito Santo precisa gerar em nós essa tristeza por fazer coisas erradas, por mentir, por realmente negar a fé com as nossas atitudes. E aí no verso 9, veja o verso 9 e 10, ele diz assim, olha: agora eu me alegro porque vocês não foram contristados, mas porque foram contristados para o arrependimento. Para o arrependimento. Versículo 9, tá? Pois fostes contristados segundo Deus. E eu estou falando aqui do Espírito Santo, tá, gente? O Espírito Santo é uma referência direta aqui ao Espírito Santo. Segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrêssemos. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar.
Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. E aí eu falei que Satanás não vai estar no céu. Satanás não foi justificado na cruz. Por quê? Porque em momento nenhum ele se arrependeu. Satanás ele temia as consequências da rebelião. O cristão, quando ele tem medo das consequências, ele evita fazer o errado. Ele vai guardar o sábado para não se perder. Ele vai devolver dízimo para se salvar. Ele vai guardar sábado para se salvar. Ele vai vestir determinada roupa para se salvar. Ele não vai cortar o cabelo para se salvar. Ele não vai usar calça para poder não perder a salvação. Quando eu não entendo o que é que o Espírito Santo pode fazer na minha vida, eu começo a fazer essas coisas. A minha tristeza não é arrependimento. Judas, vamos ao caso de Judas, por exemplo. Judas negou Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu a Judas a oportunidade de se arrepender para a salvação. Judas estava na Santa Ceia. Jesus Cristo pegou a toalha, ajoelhou-se diante de Judas, lavou os pés de Judas e disse para Judas: Judas, eu quero um lugar no seu coração. Judas, eu quero um lugar no seu coração. E naquele momento, diz o desejado de todas as nações, o Espírito Santo estava com Judas. O Espírito Santo lutava com Judas para que ele dissesse sim a Jesus Cristo. Mas ele, amando a posição de líder, amando a posição mundana e os favores dos homens, ele disse: esse homem que está ajoelhado diante de mim não é digno de habitar o meu coração. E diz o texto, meus amigos, João capítulo 13, que naquele momento Satanás entrou no coração de Judas. Isso me dói tanto o coração que me dá vontade de chorar. Pensa comigo, vamos à cena. Você está lá na Santa Ceia. Jesus Cristo está de joelhos diante de você, lavando os seus pés. E porque você alimenta um pecado no seu coração, porque você não quer se arrepender, o Espírito Santo está lutando: Renivaldo, isso está errado, não vá por aí. A morte de Jesus Cristo é para a sua salvação, o sangue de Jesus Cristo quer te purificar de todo pecado, o Espírito Santo quer convencer você de que você precisa mudar. Aí você diz não. E diz o texto que Satanás entrou no coração de Judas e ele se levantou dali para vender Jesus Cristo por 30 moedas de prata. A tristeza, segundo Deus, produz salvação. Pedro estava diante de Jesus, estava seguindo Jesus Cristo um pouco de longe. Jesus Cristo foi preso, Pedro estava lá no Getsêmani, fugiu, mas depois ele pesquisou, viu onde Jesus estava e aí começou a seguir Jesus de longe lá naquele ritual de Jesus vai para Herodes, volta para Pilatos, né? Jesus está indo do Sinédrio para a casa de Pilatos. Então Pedro começou a acompanhar esse cortejo aí da Via Crucis de Jesus Cristo. E ao acompanhar ali de longe, ele teve 3 oportunidades de declarar seu amor a Jesus Cristo. A primeira, a mulher disse: você é discípulo de Jesus Cristo. Ele disse: não sou. Segunda tentação de Pedro: Pedro, você estava com Jesus Cristo. Não estava. Terceira tentação: Pedro, você fala como Jesus Cristo. A sua linguagem é a mesma linguagem de Jesus Cristo. Você tem um comportamento parecido com o de Jesus Cristo. Você é igual a ele.
Ele disse, não sou. Mas naquela hora, o Espírito Santo falou com Pedro através do galo. E diz o texto que ele chorou amargamente. E no dia seguinte ele estava lá ao pé do Calvário, confessando que havia cometido um pecado terrível. Porque eu e você somos assim. Nós vamos negar a Deus. Você é um cristão que tem vergonha de levar a Bíblia para a igreja. Você é um cristão que tem vergonha de vestir uma roupa diferente das pessoas do mundo. Por isso você veste essas roupas curtas. Você é um cristão que tem vergonha de ouvir as músicas do céu. Por isso as pessoas veem no seu celular cheio de músicas que não elevam a sua espiritualidade. Não levam você para mais perto de Deus. Paulo está dizendo, a tristeza segundo Deus produz vida. A tristeza segundo o mundo produz morte. E o Espírito Santo está chamando a mim, o Espírito Santo está chamando você para o arrependimento. Existem outros textos da Bíblia, né? E eu quero chamar você agora para Tiago capítulo 4, versículo 8, para a gente fazer o fechamento dessa mensagem. Tá certo? Deus prometeu o Espírito Santo para nos ajudar na obra do arrependimento. Provérbios capítulo 1, versículo 20, Deus disse, eu quero disciplinar você. Eu quero corrigir você. Eu quero educar você para o céu. E eu vou dar o Espírito Santo. Vou derramar o Espírito Santo. A palavra derramar, você sabe o que é derramar. Você pega um copo, enche de água. Quando você tiver a oportunidade, pegue uma jarra do seu liquidificador, encha de água e derrame sobre uma planta. Antes de vir para cá, eu tenho uma plantinha lá que eu ganhei de presente na escola. Então eu peguei um pouco de água, ela não pode suportar muita água. Então eu peguei um pouco de água e derramei sobre ela. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Você está morrendo. A sua espiritualidade vai mal. Sua religião é uma farsa, é uma hipocrisia. Você está vivendo uma fé sem motivação, sem vida, sem esperança. E Deus quer derramar o Espírito Santo para trazer a você arrependimento dessa vida mesquinha, que não agrada a Deus. Deus está infeliz, Deus está a ponto de vomitar eu e você da boca dele, porque ele não suporta a nossa hipocrisia, nossa falta de amor, nossa falta de compromisso com ele. O Espírito Santo quer ser derramado sobre mim, sobre você. Tiago capítulo 4, versículo 8. Deus quer fazer um apelo para cada um de nós. Meus amigos, tem muita coisa para a gente aprender nessa jornada. Se prepare, porque eu disse para você, a pergunta no convite que eu fiz para você é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Deus está desejoso. Chegue-se a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer que o Espírito Santo opere em você uma nova vida? Você quer ser transformado pela ação do Espírito Santo? Você quer ser levado ao verdadeiro arrependimento, o arrependimento para a vida eterna, não o arrependimento de Judas, mas o arrependimento de Pedro, porque nós somos pecadores, nós vamos continuar errando. Deus não chamou perfeitos, Deus não chama homens e mulheres perfeitos, porque se ele fosse chamar homens e mulheres perfeitos, ele não poderia chamar nenhum de nós nessa terra, porque todos pecaram. Todos precisam da glória de Deus. Agora o convite de Deus é: chegue mais perto de mim, filho. Chega cá. Verso 8 ele diz: chegue-se a Deus, e ele se chegará a você. Chegue mais perto de Deus. Chegue mais perto da cruz. Pedro chegou perto da cruz, meus amados. No dia seguinte, quando ele negou a Jesus Cristo, ele foi para lá, ele correu para o pé da cruz. E Deus está dizendo para mim e para você: vem cá, chega mais perto de mim.
Chegue-se a mim e eu me chegarei a você. E juntos agora, ele diz, eu vou purificar você. Deus quer purificar você. Aleluia. Você, pecador. Eita, que você que está vivendo uma vida fraca, uma vida espiritual mesquinha, uma vida espiritual insignificante, ele diz aí, purificai-vos as mãos, pecadores. Vocês que estão de ânimo dividido, limpai o coração. Na versão de espanhola de Provérbios, capítulo 21, 23, diz assim, ó. Respondam a mi repreensão. Respondam a mis repreensões. E eu les abrirei mi coração. Les darei conhecer mis pensamentos. Deus está dizendo para mim e para você, abra o coração, eu vou abrir o coração para você, meu filho. Eu vou mostrar para você o que eu tenho preparado para você, é bênção e não maldição. Deus está preparando chuvas de bênçãos para nós. Ele está dizendo, respondam às minhas repreensões, aceite as minhas repreensões, aceite a minha disciplina, aceite a minha correção, aceite o meu castigo. E eu vou abrir a você o meu coração. E vou mostrar a você, vou deixar você me conhecer e conhecer aquilo que eu penso a respeito de você. Sabe qual é o pensamento que Deus tem a respeito de você? Pensamento de te dar paz, felicidade e prosperidade. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. O Espírito Santo quer transformar a tua vida, o Espírito Santo quer purificar você. E a minha oração nessa hora é que você deixe o Espírito Santo. Chegue-se mais perto. O convite de Deus para nós hoje é chegue mais perto. Chegue-se a mim e eu vou me chegar a vocês. E aí o Espírito Santo vai fazer essa obra de purificar, de arrancar os pecados, de me levar ao verdadeiro arrependimento para que eu alcance, como Pedro, a vida eterna. Eu quero orar com você e te convidar para amanhã, para a gente aprender mais sobre o Espírito Santo. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre umas coisinhas que o Espírito Santo está incomodado na nossa vida. Pelo menos 4 coisas, né? Uma letargia espiritual, preguiça, indiferença, impureza. Vamos ler um pouquinho amanhã em Romanos, essa questão desses 4 defeitos que nós praticamos. Ore comigo agora. E eu espero você amanhã para a gente aprender mais do Espírito Santo. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E é o Senhor quem produz em nós o arrependimento. Tudo que nós precisamos é nos achegar a Ti. E o Senhor diz em Isaías 1, verso 18, vinde a mim, vinde arrazoai, diz o Senhor, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão puros como a limpa lã. Querido Deus, nós queremos ser puros de mãos e limpos de coração, mas somos pecadores, Pai. Por isso, gere em nós, coloque em nós o Espírito Santo para que Ele gere em nós tristeza pelo pecado e nos leve ao verdadeiro arrependimento. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos ser realmente transformados à semelhança do Teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vejo você amanhã. Não perca a continuação da nossa jornada. E se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os teus amigos, tá bom? Não participe dessa jornada sozinho. Escolha um parceiro de oração, escolha um amigo, um familiar ou a sua família. Participe dessa jornada em grupo, com pelo menos mais um, né? Pelo menos mais uma pessoa em dupla, pelo menos, tá bom?
te